Se você clicou para assistir esse vídeo, é porque também tem dúvidas em testar o transistor digital. Se você quiser aprender a testar esse transistor com segurança, continue assistindo esse vídeo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e nesta aula de hoje você vai aprender como testar o transistor digital. Antes da gente ir lá para a bancada para lhe mostrar como você deve proceder para poder testar este componente, vamos aprender primeiramente aqui, ou relembrar, algumas características elétricas desse componente. Aqui eu tenho desenhado na lousa dois transistores digitais. Como você aprendeu lá no vídeo 1 e também no vídeo 2, os transistores digitais, eles podem vir polarizados internamente com um resistor ou com dois resistores entre base e emissor, não é assim? Neste caso aqui eu tenho como exemplos o transistor digital DT110, que possui apenas um resistor entre base e emissor, como também o DT124 só possui um resistor entre base e emissor, não é verdade? Então, baixando o datasheet, dá para você ver que tem outros transistores também de referências que só possuem apenas um resistor, polarizando a região base emissor. Do lado direito eu tenho o transistor DTC102, que possui dois resistores internos, R1 e R2, como também o DTC144, polarizado internamente com dois resistores entre base e emissor. Então, antes de você fazer o teste, é necessário que você abra o datasheet primeiramente, que é para poder verificar essa questão: quantos resistores os transistores possuem dentro e o valor desses resistores. Então é importante que para realizar o teste você já tenha consciência disso, porque o teste ele vai ser principalmente você verificar o valor dos resistores, se eles estão funcionando ou se eles estão dentro da sua resistência nominal que pede o datasheet do fabricante. Então, em hipótese nenhuma, você pode testar o transistor digital sem abrir o datasheet dele. Por quê? Porque você não vai saber se o valor que está apresentado ali naquele momento entre base e emissor do transistor, quando você estiver realizando o teste, se aquele valor é o valor correto. Então, primeiramente, abre o datasheet do fabricante, verifica quantos resistores ele tem dentro e qual o valor desses resistores. A partir daí é que você passa a fazer o teste desse componente, já sabendo o que deve encontrar. Por exemplo, para o DTC110 e para o DTC124, esse resistor, esse único resistor, tem valor diferente de um para o outro. A mesma coisa entre o DTC102 e o DTC144, os valores dos resistores internos também diferem um do outro, como você pode ver aqui nesse datasheet. Deixa eu abrir aqui o datasheet do componente. Pronto, aqui nós temos o datasheet que engloba esses dois transistores digitais, ou seja, essas referências de transistores digitais estão aqui nesse datasheet. Eu vou colher a informação e passar aqui para você. E não precisa se preocupar que em relação àquelas informações que estão bem pequenininhas lá na televisão, não se preocupe que quando você abrir o datasheet, ela fica do tamanho da sua tela, seja ela 43 polegadas, 55. O que importa é que você entenda que você tem que abrir o datasheet do componente para colher as informações sobre os resistores, a quantidade de resistores e qual o valor dos resistores, principalmente, porque eu quero saber no teste se esse valor está de acordo com o datasheet do fabricante. Segundo o datasheet, o DTC110 ele é um resistor com valor de 4.7K. Olha, o DTC110 tem um resistor interno no valor de 4.7K, portanto, para o DTC110, o valor do seu resistor interno é de 4.7K. O que significa isso?
Na hora que eu for fazer o teste lá na bancada, nesse transistor com essa referência, eu vou saber se realmente esse resistor está bom ou não, porque eu já sei que o transistor, pelo datasheet, eu já sei que o transistor só tem um resistor interno e que esse resistor de 4K7. Então, quando eu for fazer o teste na bancada, eu tenho que encontrar entre base e emissor um valor resistivo de 4K7. Se esse valor estiver acima de 4K7, o transistor estará alterado, porque o seu resistor já está alterado. E se esse valor estiver infinito, significa dizer que o resistor internamente ele se rompeu. Então significa dizer que o transistor também está com defeito. Então, a saúde do transistor depende da saúde do resistor que está conectado entre sua base e emissor. O outro exemplo aqui é do transistor DTC-124. Pelo datasheet do fabricante, o DTC-124 tem um único resistor interno de 2,2K. Então, perceba que agora o resistor é de 2,2K, o que significa dizer que lá dentro eu tenho um resistor de 2K2. Então, quando eu selecionar a escala para poder medir o DTC-124, na realidade, o que eu tenho que encontrar lá entre base e emissor é um resistor de 2K2. Entendeu agora como fica mais fácil ir para a bancada colhendo as informações do datasheet do fabricante? Pronto. Pegamos informações do datasheet a respeito do DTC, do transistor digital, que possui apenas um resistor entre base e emissor. Quando esse mesmo transistor possui dois resistores entre base e emissor, o procedimento é o mesmo. É verificar agora qual o valor desses dois resistores. Então eu vou colher aqui no datasheet o valor do DTC-102. O valor dos resistores internos ao DTC-102. Vamos lá, DTC-102. Ele me diz, são dois resistores de 10K. Então neste caso, eu tenho para o DTC-102 dois resistores internos de 10K. Olha o detalhe, esses resistores, você está vendo que eles são de 10K e são dois resistores de valores iguais. Mas eu tenho referência de DTCs que tem dois resistores internos que os valores são diferentes. Por isso que é tão importante você vir até o datasheet do componente para colher as informações sobre os resistores internos. Eu posso dar um exemplo aqui em relação ao DTC-105. O DTC-105 tem um resistor interno de 2K2, que é o resistor R1, e o outro resistor interno é de 47K, que é o resistor R2. Está vendo aí como muda a situação? A referência do transistor, como muda a resistência interna, o valor dos resistores internos? Por isso que é tão importante acessar o datasheet do fabricante para poder colher quantos resistores existem dentro do transistor e quais são os valores resistivos desses resistores. Eu colhi para você informações sobre o DTC-102. São dois resistores de 10K internos. E em relação ao DTC-144, qual o valor dos resistores internos? DTC-144, aqui nesse datasheet eu não tenho. Mas abrindo o datasheet do DTC-144, eu vou encontrar o valor dos resistores internos. Eu não tenho nesse datasheet o valor do DTC-144. Mas se você abrir o datasheet deste componente, você vai ver que os dois resistores que estão lá dentro é de 47K. Então, neste caso aqui, o DTC-144 tem dois resistores internos de 47K, o que significa dizer que quando eu for medir esse transistor lá na bancada, eu tenho que encontrar dois valores de resistências em série equivalentes a 47K. Então, notou como é importante você colher as informações prévias no datasheet do fabricante? Então você vai lá, verifica pela referência quantos resistores tem e em seguida qual o valor desses resistores. Aí sim, a partir daí, você vai vir para a bancada e vai fazer a medição de acordo com o que você sabe que tem que encontrar.
Tranquilo? Até aqui? E aqui estou eu com o transistor digital de referência C144E. De acordo com o datasheet do fabricante, este é o pino 1, 2 e 3. E o pino 1 é a entrada, portanto é a nossa base. Pino 2 é a saída, é o coletor. Pino 3 é o GND, o emissor. Nós já sabemos que para essa referência, o 144 indica que eu tenho dois resistores internos e que o 4 e esse 4 aqui identificam, esse primeiro 4 identifica 4,7 e o segundo 4 identifica o fator multiplicativo. Então 4,7 vezes 10 elevado à quarta equivale a dois resistores internos de 47K. O que diz que existem dois resistores internos é esta letra E após o 144. Então, E indica dois resistores entre base, pino 1, e emissor, pino 2, como nós vimos na aula teórica. Muito bem. Então, o primeiro passo é você fazer a medição desses resistores. Você tem que saber se esses dois resistores eles estão em bom estado, por quê? São eles que polarizam a base do transistor com o nível de tensão correto, que origina a corrente de base certa, para que a corrente entre coletor e emissor se estabeleça de uma forma normal. Portanto, a primeira preocupação do técnico é verificar o valor dos resistores, porque através dos resistores o transistor funciona bem. Muito bem. Para poder fazer o teste entre base e emissor e verificar como está os resistores internos, como está a condição dos resistores internos, eu conectei a base a esse borne vermelho, o coletor eu conectei ao borne verde e o emissor eu conectei ao borne preto. Portanto, eu vou conectar as pontas do multímetro aqui dentro para poder a gente fazer a leitura desse transistor digital. Ok, então vamos proceder com os testes. Primeira coisa que eu vou fazer é, claro, configurar uma escala para medir o transistor. Então, eu vou utilizar o multímetro analógico. Aqui está o multímetro analógico. Eu selecionei a escala na chave rotativa para 1K. E agora é necessário, toda vez que você fizer essa seleção, você zerar a agulha no 0 ohm. É necessário que a agulha comece a medir a partir do 0. Agora eu vou verificar o valor dos resistores internos. Os dois resistores são de 47K. Como eles estão em série entre base e emissor, eu devo encontrar na leitura do multímetro analógico um valor de resistência equivalente bem aproximado a 94K. Eu vou polarizar a base com a ponta de prova positiva. Todos vocês sabem que a ponta de prova positiva do multímetro analógico é a preta. Portanto, a preta já está conectada no borne vermelho e o borne vermelho está conectado à base do transistor digital. E a ponta de prova positiva, você sabe que é a negativa. Eu vou conectá-la aqui no borne negativo. E o borne negativo ele está conectado ao emissor do transistor. Portanto, nesse momento, eu estou medindo de base, conector vermelho, para o emissor, conector preto. E o multímetro analógico ele vai indicar para mim o valor dessa resistência. Observando a leitura no fundo de escala, percebemos que a agulha está próxima a um valor de leitura de 90K, 95, 100K. Então perceba que eu tenho aqui uma leitura aproximada de 90 ohms.
90 ohms, como eu estou na escala de 1K, 90K. Como esses resistores internos são dois resistores de 47 e a sua ligação em série me dá um valor de resistência total equivalente de 94K, a gente conclui que o valor que nós estamos enxergando aqui no fundo de escala do multímetro analógico é um valor muito aproximado aos 94K dos dois resistores internos ao transistor digital. Então isso dá para a gente concluir o seguinte, que os resistores estão em bom estado. Sabe por quê? Porque a característica elétrica de um resistor é de aumentar o seu valor resistivo quando ele está com defeito e não de diminuir. Então esse valor apresentado pelo fundo de escala lá no multímetro analógico indica que nós temos os resistores muito próximos do valor de 90K. Os resistores, geralmente, quando dão defeito, ou eles abrem, e eu teria, então, neste caso, um valor de resistência infinita, ou eles alteram para muito maior o valor de sua resistência. Neste caso, nem temos um valor infinito, tá vendo? E nem temos um valor muito acima de 90K. Nós temos de 94K, que digo, nós temos o valor aproximado dos 94K, que é uma leitura de 90K. Então, com isso, eu concluo que os dois resistores que estão conectados entre a base e o emissor desse DTC 144, eles estão em bom estado, nem estão abertos, nem estão alterados. Estão próximos do valor de leitura de dois resistores de 47K ligados em série. Pronto, então a primeira verificação que você tem que fazer é essa. Você tem que saber se os resistores estão em bom estado. E sim, acabamos de concluir que sim. Eu tenho aqui do meu lado um outro transistor digital, que eu vou fazer a substituição. Esse é o DTC 102. Então eu vou tirar o DTC. Deixa eu tirar logo as pontas de prova daqui dos bornes. Pronto. Eu vou tirar o DTC 144 do protoboard e conectar o DTC 102. Pronto. Opa, só um momentinho. DTC 102 conectado no protoboard. Analisa o seguinte, pelo datasheet, a sequência da pinagem é a mesma. Pino 1 é a base, pino 2 o coletor, pino 3 o emissor. Portanto, não muda nada. Agora, o que muda pela referência é o valor dos resistores. Lá no datasheet, inclusive no vídeo 1, eu mostrei para você que o DTC 102 tem dois resistores internos de 10K. Portanto, eu medindo agora esse transistor digital entre base e emissor, o multímetro deve me dar uma resposta aproximada a esses 20K, porque são dois resistores de 10K ligados em série entre base e emissor. Como eu vou conectar a ponta de prova positiva ou negativa no emissor, então o multímetro deve indicar um valor aproximado a 20K. Veja que o valor medido neste momento no fundo de escala do multímetro analógico é de aproximadamente 22K. Então nós temos aqui o 0 da escala do lado direito, 5, 10, 15, 20. Como o valor de intervalo dessa escala de 20 a 30 é de 2 ohms, então nós temos aqui um valor de resistência aproximado a 22 ohms, né? Então perceba que esses 22 ohms vezes 1K me dá um valor de 22K. Ou seja, como os resistores internos ao DTC 102 são de 10K e entre base e emissor eu tenho dois resistores em série, então significa dizer que os resistores, sim, eles estão em bom estado. Por quê?
porque a leitura feita pelo multímetro analógico dos dois resistores está muito próxima do valor da associação em série de dois resistores de 10K, ou seja, me deu aí 20K. O que é que a gente conclui desse transistor? Que ele está bom, ou seja, os resistores internos a esse transistor estando em bom estado, garante que a tensão de base aplicada nele seja uma tensão de base correta, que gere a corrente de base suficiente para que a corrente de coletor se estabeleça em seu valor normal. Então, a primeira preocupação do técnico em medir um transistor digital é justamente em relação a o seu valor de resistência interna. Ambos os transistores que nós medimos passaram no teste relativo à base e emissor, ou seja, aos resistores presentes entre base e emissor. Um outro teste que você pode fazer é entre base e emissor no sentido inverso. O que é que eu vou fazer agora? Inverter as pontas de prova, e como os resistores continuam entre base e emissor, deveremos ter um valor aproximado aos dois resistores internos. Nesse caso são de 10K cada um, me dando 20K, né? Então eu posso simplesmente trocar as pontas de prova, tirar a positiva e colocar no borne negativo, onde está o emissor, e tirar a ponta de prova positiva e colocar a ponta de prova negativa na base. Dessa forma, eu estarei medindo a junção base-emissor inversamente. E aí, como tem dois resistores, a tendência é medir os resistores novamente. Perceba que agora eu estou com a polaridade das pontas de prova invertida, não é? Vamos ver aqui a resposta de leitura no multímetro analógico. Também aproximado aos 20K. Nós temos aí uma leitura muito próxima de 19K, já que o valor de intervalo dessa escala de 10 a 20 é de 1 ohm. Então nós temos 19 ohms vezes 1K, 19K. Percebeu? Mesmo invertendo as pontas de prova, nós temos o valor aproximado da resistência interna do transistor digital. Um outro teste que pode ser feito é em relação à junção base-coletor. Neste caso, eu vou medir a junção do transistor. Já selecionei aqui na chave rotativa a posição vezes 100, que é justamente a escala que mede junção de semicondutor, e a escala vezes 100 já está zerada, como você pode ver ali no fundo de escala do multímetro analógico. Agora eu vou polarizar a base no sentido direto, conectando a ponta de prova positiva na base e a ponta de prova negativa no coletor, como você está vendo aqui. Pronto, o transistor está polarizado no sentido direto para que eu possa fazer a medição da junção. A medição da junção será feita na escala LV. Portanto, eu tenho aqui a escala LV como sendo essa escala aqui embaixo, e agora eu posso realizar a medição da junção. Lembre-se que a escala LV, ela inicia a leitura do lado direito. Então, neste caso aqui, eu tenho nessa escala LV os valores de intervalos equivalentes a 0,1 volt. Então, veja que a agulha se deslocou do 0, passou do 1, já tem 1 volt, 1,2, 1,1 que digo, 1,2, 1,3, 1,4 volts. Portanto, no sentido direto, a junção base-emissor está me medindo 1,4 volts nesse transistor digital. Isso é um valor de tensão aceitável para o transistor digital. Agora, quando eu inverter essas pontas de prova, os valores eles devem se apresentar infinito. Então, neste caso aqui, note que agora eu inverti a polarização e agora vamos ao fundo de escala do multímetro analógico
perceber que a agulha não deslocou do infinito para poder fazer a leitura da junção. Ou seja, realmente a gente constata que em um sentido o multímetro analógico ele mede a junção do componente e no outro sentido ele não consegue medir a junção. O que isso significa? Que o transistor está em bom estado. Em um sentido, a junção conduz através da tensão aplicada pela escala X100, e no outro sentido, o transistor não conduz porque as junções estão polarizadas inversamente, e neste caso nós temos um valor de resistência muito alto, ou seja, tão alta que não temos a notação do valor de tensão, né? Ou seja, a tensão é infinita, e tensão infinita é uma tensão muito alta. Isso, se a gente for fazer com esse mesmo teste, se a gente for repetir com o DTC 144, deve acontecer a mesma coisa. Portanto, eu vou tirar as pontas de prova dos bornes e vou trocar de transistor. Trocando de transistor, agora vem o DTC 144 para que a gente faça a medição da junção do DTC 144. Primeiro no sentido direto, ponta de prova na base, ponta de prova positiva na base e ponta de prova negativa no coletor, como você está vendo aí. Muito bem, então neste caso vamos à leitura no fundo de escala. Perceba que a leitura agora aumentou. O DTC 102 me deu um valor de tensão de junção na faixa de 1,4 volts. Já o DTC 144, a tensão ultrapassa os 2 volts. Então, neste caso, eu tenho 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,42 na estimativa, arredondando 2,4 volts, né? Então, note que no sentido direto, o transistor DTC 144, ele está me indicando uma queda de tensão equivalente a 2,4 volts. Isso é normal porque o valor do resistor interno é maior, concorda? Então, no DTC 102, a tensão foi de 1,4, o resistor de menor valor. No DTC 144, o resistor de maior valor, ele é de 47K, como você sabe. Então, nós teremos uma maior queda de tensão registrada em cima desse resistor, o que significa dizer que no sentido direto, o transistor DTC 144 está bom. Agora vamos inverter, porque você sabe que invertendo a junção deve crescer e o multímetro indicar uma tensão infinita. E é o que ele está indicando neste momento. Então perceba que a agulha não se deslocou no infinito, indicando uma tensão de medição infinita para a junção desse transistor. Muito bem. O último teste que nós podemos fazer aqui é medir a fuga entre coletor e emissor. É o que nós vamos fazer para finalizar o teste do transistor digital DTC, teste estático. Para isso, eu vou medir entre coletor e emissor. Eu vou tirar a ponta de prova daqui da base e vou colocar aqui nesse mesmo borne. Por quê? Porque eu vou selecionar a escala X10K, que é aquela escala que mede fuga nos componentes eletrônicos. Então, neste caso aqui, eu vou selecionar a escala X10K e vou zerar. Como ela está com as pontas de prova estão em curto ali, então eu tenho oportunidade de zerar a agulha para começar a iniciar a leitura do 0 ohm. Pronto. A agulha zerada na escala 10K. Agora eu posso conectar as pontas de prova entre coletor e emissor desse transistor. Com a ponta de prova negativa conectada ao coletor e a ponta de prova positiva conectada ao emissor, no fundo de escala do multímetro analógico, eu encontro um valor de resistência aproximada a 20K.
eu estou na escala de 10K vezes 2, 20K. Eu estou medindo, como vocês sabem, a junção entre coletor e emissor. Portanto, em um sentido, eu obtive um valor de resistência de 20K e no outro sentido, vamos inverter, a junção deve crescer e indicar um valor infinito para que a gente identifique um transistor bom. Então tá aí, tá vendo? A ponteira positiva agora está conectada no coletor e a ponteira negativa está conectada no emissor. E o multímetro indica aqui, no fundo de escala, o valor infinito de resistência, indicando para mim que o transistor DTC-102 está em bom estado. Com esta prática, nós encerramos o teste do transistor digital. Espero muito que esta aula ela tenha atingido o objetivo principal dela, que é justamente lhe ensinar a testar transistor digital. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like no vídeo para ajudar o canal a se manter em atividade. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber avisos das nossas próximas aulas. E se você quer compartilhar esse conhecimento com quem você ama, compartilhe esse vídeo e faça com que essa pessoa também aumente o conhecimento. Agradeço pela sua presença até aqui. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau para você.